porque você tinha alguma coisa a mais. Cara, eu lembro que tinha uma moeda assim, né? Era de. Acho que era 20 cruzeiros. Tinha uma igreja atrás desenhada na moeda. Acho que era 20 cruzeiros. Era 20, aquela acho que era de 20. De 20, né? Tinha uma igreja atrás desenhada. Quem Então, pode ajudar nisso aí é a galera que estiver assistindo os. Como é que é o nome? Numismáticos, você conhece? Não, nunca ouvi falar. É os caras que Numismáticos é quem coleciona moedas e tal. Aí os Numismáticos. numismáticos por aí nos ajudem. Eu lembro que então eu vendia bolo, doce e pão com molho. Era isso que vendia. E então era tipo 20 centavos. E eu lembro que os meninos viam que você tava com 20 centavos, eles te enquadravam para pegar seu 20 centavos. Sim, eu lembro. Enquadravam, você passou por isso? Passei. Então assim, mas aí eu lembro dessa questão do colega, os colegas, eu tinha alguns colegas e eles tentaram me ajudar. Graças a Deus eu nunca apanhei. Porque eles ajudavam, então não vai mexer com ele não, tal, não sei o que e tal. Graças a Deus. Mas então, mas assim, hoje eu fico muito feliz em saber que hoje esses meninos têm uma proteção. Entendeu? Que a escola olha para isso. Mas eu creio que, assim, as coisas evoluíram tanto para um lado quanto para o outro. Ah, esse menino mal não existe, não. Existem. E são piores. Só que o mal ficou pior ainda. Hoje eles usam arma mesmo. Entendeu? Mas assim, na nossa época, cara, levar uma facada era normal. Não vou dizer que era normal, mas era mais comum, porque o acesso a armas de fogo não é igual é hoje. Não, na época também não tinha... Isso se você quiser uma arma legalizada. Você lembra que na poder Paraná, usar. não sei se, pra quem não conhece também, é uma avenida aqui em Belo Horizonte, a Paraná, tinha umas lojas de arma de fogo, não sei se você lembra. Lembro, era junto com o pessoal que fazia acampamento, camping. Isso. Aí os pessoas passavam lá e ficavam babando aquelas armas, né? Eu lembro, eu tinha medo de passar perto. Eu achava... Eu cismava que uma daquelas armas ia cair e ia disparar em mim. Tinha isso na minha cabeça, não sei porquê, coisa de criança. Mas voltando para a questão dos apelidos, nós falamos das escolas, da questão da educação, nós demos uma geral assim. Você acha que... Interessante também que me lembrei que agora a gente vai estar falando em outros vídeos sobre a questão como que era a televisão nos anos 80. Né? O que passava. Isso aí dá pra fazer um vídeo só disso. Outra história. Mas eu lembro assim, como que era normal, por exemplo, tipo, uns vídeos passando meio-dia, uns filmes passando meio-dia, 1 hora, 2 horas, que hoje seria impróprio, né? Sim, filmes, propagandas. Fumando. Aquilo era normal. Fumando, cara, era normal, entendeu? Você lembra do... Eu não vou falar as marcas, não pode, né? Mas assim... Pode falar não, que eles dão um claque no seu vídeo. Quando falar mais? Fazer propaganda para... Porque a gente vai fazer propaganda para as empresas. De cigarro não pode, né? Eu não entendo essa frescuragem. Não pode. Pode falar de maconha, mas de cigarro não pode. É porque... Que loucura! É porque o cigarro muita gente ganha, né? Cara, você tá entendendo que... Não, você lembra que... Eu não vou citar nomes, não, mas você lembra que tinha um festival de música top que era o nome de uma marca de um cigarro? Lembro. E era um mega festival, não pode patrocinar mais. Mas cerveja... Não sei se pode mais agora, cerveja também não pode, né? Eu sei que os comerciais de cerveja estão bem restritos. Quase que não tem. Mas aí eles fazem a marcha da maconha. Isso pode. Agora, fumar cigarro normal você não pode. Fumar tabaco você não pode. Esquisito. Mas esse não é um tema para outro... esse é um tema para outro vídeo. Eu nem fumo, você fuma? Para outro vídeo. É o... Não, agora eu fiquei curioso. Para outro vídeo, não? Todos os segredos serão revelados. Mas a questão do... Eu acho que você está mentindo. Da educação. Sim. A educação na escola, eu acho que ela era mais rígida. Para a gente dar um apanhado assim. A educação na escola era mais rígida, mas era melhor. Funcionava melhor. Funcionava. Né? Você tinha que respeitar os professores e tudo mais. Eu cantava um hino antes de entrar nessa sala de aula. Você lembra? Fazia referência à bandeira. Antes de cantar o hino, a gente cantava uma música que cada dia da semana a música mudava para você citar o dia da semana. Entendi. Eu não sei se você vai lembrar. Eu não sei se era comum em todas as escolas. Não, era só o hino mesmo. Tinha a bandeira, hasteava a bandeira. E você cantava o hino. Eu não sei se você cantava com a mão no peito. Eu não lembro se era... Tinha a mão no peito, né? Em pé, Isso, ficava em pé, em fila, você cantava. Era normal pra gente. A gente não reclamava. A gente chegava e cantava o hino. Ainda tinha um lance que assim, você chegou no horário, você fazia fila, cantava o hino. Quem chegou atrasado, ficava do lado de fora, né? Assim, no pátio, esperando todo mundo cantar o hino, pra você não entrar ali no meio da execução do hino. Tinha um respeito. Tinha. Um respeito. Depois que cantava isso, a gente cantava, pelo menos no Bolivar era assim, por um bom tempo eu lembro.
que era uma música que ela falava assim, cantemos felizes a canção do dia, hoje é terça-feira, dia de alegria. Aí tinha continuação, aí todo dia, né? Hoje é segunda-feira, hoje é quinta-feira, dia de alegria, hoje é sexta-feira, dia de... Cada dia da semana a música era modulada para aquele dia. Cantava o hino, cantava isso, aí depois... A gente decorava e sabia o hino de cor, né? Sabia, o hino de cor era muito comum. Até, acho que hoje também, assim, os livros tinham um hino atrás, né? Da capa dos livros. Todos tinham. Mas a educação era melhor, assim, o tratamento, né? A educação era melhor. E na escola, eu tô dizendo, os professores eram mais rígidos, né? Sempre tinha aquela professora que era um amor, que todo mundo gostava, porque ela era muito boazinha, mas a maioria era rígida, né? Acho que era aula de educação moral e cívica. Tinha educação moral e cívica, tinha. Aí os meninos... aí tá, eu odiava essa relação dos alunos, porque... era comum deixar os meninos se resolverem os problemas entre eles, vamos dizer assim. Só no caso extremo. Eu lembro do menino jogar pó de mico nas costas do outro, aí a professora tinha que entrar no meio. O outro que deu um soco no olho do outro que ficou roxo, aí a professora teve que entrar no meio. O outro, por exemplo, que pôs a caneta pro cara sentar em cima, o lápis, você tinha que chamar a professora. Isso é loucura. Isso é loucura, cara. Entendeu? Assim, essa questão eu acho podre. Nos anos 80 era esse relacionamento do bullying. Era podre. Eu acho um pecado fazer isso com uma criança. Minha opinião. Você pode ter diferente. Você prefere ser da turma dos espartanos, soltar o moleque pelado no meio do gelo e pegar a primeira caça. Não, cara. Jogar os fracos pelo despenhadeiro. Isso aí a menina nasceu com a perninha toda, joga isso fora. Eu acho que quando você protege demais, quando a pessoa ela dá de cara com o mundo, a realidade do jeito que ela não está preparada. Sabe? Ela não sabe. Aí ela não vai saber conversar, interagir com uma outra pessoa. Tá, toma um soco no olho, você acha que ajuda? Não tô dizendo em questão de agressões físicas. Mas eram as agressões físicas. Você acha que é normal você na sala ser. Cara, eu tô falando assim, não era só comigo. Eu lembro de uma menina, tadinha, que ela sofria tanto que ela levantou da sala e foi chorar lá fora, cara. Isso não é normal se fosse sua filha. Ela fala, não, minha filha, aguenta firme. Cara, você ia lá bater. Sei lá, quebrar o pau. Mas só que eles humilharam. Imagina como essa menina deve estar hoje. Normal. Normal? Coitada, deve ter sofrido. Espero que sim. Imagina, ela sofria um ponto de deboche todo dia. Quer levantar e chorar. Mas tem uma diferença que é o quê? É a gente fazer um paralelo dos conceitos que a gente tem hoje para fazer um julgamento do que acontecia há 30 anos atrás. Entendeu? Então hoje a gente tem outros conceitos que, assim, são todos aceitáveis. E a gente pegando esses mesmos conceitos de hoje, naquela época seriam inaceitáveis. Seria inaceitável, tudo bem. Mas naquela época não existiam esses mesmos conceitos. Foi uma evolução. Para alguns lados eu diria que sim. Eu acho que a questão da educação, que nós estávamos comentando sobre essa questão da educação, as escolas eram uma coisa que eu não entendo. Isso que eu ficar pensando. Eu lembro que na escola tinha um ensinamento, hoje eu acho que é muito maior. Na época a gente falava sobre questão de relação sexual e tal, falava sobre vírus, alguma coisa assim. Mas muito superficial. Lúdico. Não trocava um assunto profundo, que eu achava até certo ponto bacana. Uhum. Eu lembro que... Você vê como que era o ensinamento da época, tá? Não esqueça que nós tomávamos injeção de revolvinho, que é totalmente... Não pode usar aquilo, você usava a mesma agulha, cara. Olha que loucura. Pegava 100 moleques que usavam a mesma agulha, os meninos tudo. Podia passar hepatite, passava tudo. Os meninos eram guerreiros, cara. Aí era revolvinho, você lembra? A gente chamava de revolvinho, eu nem sei o nome daquilo. Mas assim, olha pra você ver, eles falavam assim, não esqueça dessa aula assim, como purificar a água, fazer ela tornar potável. Aí eles tinham dois conceitos, você ferver a água, e a outra era congelar. Hoje nós sabemos que se congelar a água não limpa, não todos os vermes e bactérias vão embora com congelar. Mas na época eles ensinavam que você tinha que congelar a água para matar os vermes. Olha o ensinamento, que loucura! A gente tem que ver também que hoje, né, eu reconheço, né, que tem assim algumas práticas industriais que na época eram aceitáveis e recomendáveis porque dariam mais lucro para um certo produto. O açúcar já foi considerado ótimo você comer açúcar. Sim. Hoje é completamente errado. Entendeu? Então a gente tem que ver por essa ótica também, que não é só questão minha como ser humano. Vendia cocaína na farmácia. Vendia. Tô falando lá nos anos 20. Vendia. Vendia cocaína na farmácia. Tinha até um refrigerante que eles fizeram baseado nisso aí. Que ele é gostoso, vai.
Eu não gosto. Você não gosta não. do refrigerante lá de cola? Não, né? não gosto, não. É uma delícia, melhor refrigerante que tem. Eu tomo, mas não é assim, ai, que vontade. Não. Então aí você está concluindo seu raciocínio sobre essa questão. Tem essa questão industrial, que muitas das vezes a gente esquece esse lado e parte pro a questão pessoal, minha e você. Ah, eu concordo com isso, eu não concordo. Tipo assim, hoje, tá, comer açúcar é ruim, não pode porque faz mal. Faz mal. Eu não diminuí a quantidade de açúcar que eu tomo, que eu como, nas coisas que eu tomo, porque hoje faz mal. Nos anos 80 eu comia açúcar doce. Sim. E assim, nossa, você ficou o que agora? Porque você comeu muito açúcar. É esse lance de que assim, algumas coisas que eram proibidas antigamente, hoje você pode fazer. E outras coisas que você não podia fazer, hoje são proibidas. Né? Igual você falou a questão de doce e açúcar. Eu acho que antigamente a gente comia mais doce, cara. Ah, cara, aí vai bala, ter... tinha aquelas balinhas de amendoim, sim, mas... bala delícia, cara. Não, aquelas balas de centavos que você comprava mão cheia. Os doces eram muito gostosos, né? E você com a mão suja comprava, ia não, distribuindo. Isso tem. A gente não tinha essa questão da... A higiene na época era outro nível, né, cara? Me quase embrulhar no jornal, assim, a gente não tinha... Era uns papel... Como é que chamava? Papel manilha, papel rosa. Tinha o rosa e tinha também um cinza que eles enrolavam coisas nele. Papel craft. Cara, isso eu não lembrava dos nomes. Eu fui aprender depois que eu trabalhei em papelaria. Aí eu fui saber o nome deles. A questão da higiene era muito diferente, mas também a gente ficava meio doido. É aquela questão da resistência, né? A gente ficava menos doente. Ficava menos doente, mas eu acho que tem aquela questão também que criava uma resistência. Sim. E os produtos eu acho que também tem uma questão de poluição também que aumentou muito. Sim e não. Eu acho que aumentou produtos descartáveis. Aumentou produtos descartáveis, mas pra você ver, na época era tudo bem você queimar coisas, lixões, queimar pneus, era comum. Isso aí é tranquilo, hoje não pode. Né? Lixões, você sentar pôr fogo no lixão era comum. Era. Comum. Até em casa mesmo, lote vago. Fogo. Lote vago. Tudo a gente metia fogo, não podia ver nada que tacava fogo. E assim, era comum também a criança tomar um vinhozinho. No final de ano a gente tomava do copo dos pais. Eu lembro disso, de tomar a espuma da cerveja. Espuma da cerveja, entendeu? Então assim, eu lembro de uma senhora pegando pinga e pondo na boca da criança. Não, que a gente vai acostumando. Olha que loucura. Entendeu? Mas, sei lá. Trocava tique de leite com pinga. Você lembra? Isso aí era comum. Trocava cigarro e pinga, né? Isso era comum. Tinha que chamar tique de tudo. Você lembra? Eu usava pra tudo. O nome é ticket. Ticket de leite. E todo mundo fala só tique de leite. Tique de leite. Era um tique, né? Tique nervoso. Você quer ver outra questão também que era assim... que era normal você andar sem cinto, era normal, de carro, andar sem cinto. Sem capacete. Sem capacete. Ônibus de linha, por exemplo, que a gente chama de ônibus de linha, que não era ônibus de viagem, eles podiam fazer viagem. Eles podiam. Eu lembro que você alugava ele, tipo assim, eu fiz excursões, você usava ônibus normal, o pessoal estava até no teto. Hoje você tem que ir sentadinho, né? Hoje tem que é bom. Porque os acidentes na época só eram terríveis, cara. Você lembra daquele acidente que teve ali no Gameleira? Daquele daquele parque de exposição do Gameleira, ele teve caiu o teto do negócio lá na época lá, que matou um monte de gente lá, cara. Não lembro não. Você não lembra? Não. Nossa! Então assim, tinha menos proteção em obra. Eu lembro assim, lá em casa, eu lembro que meu pai tinha um amigo que virou um amigão da família, sabe? Que chamava Vicente. E ele, uma marreta, cara, despencou do último andar lá dos negócios. Ele tava usando capacete, que não era comum se usar capacete em obra, não. Mas ele estava usando capacete. A marreta atravessou o capacete e atingiu a cabeça dele. Ele ficou meio com a mão e uma parte do pé paralisada. Ele tinha uma certa dificuldade de locomoção. Mas hoje, por exemplo, eu já fui trabalhar em obra, em construção. Você tem uma aula antes, você chega, eles te falam, você tem que usar capacete, usar isso. Que na época não era assim não, vamos trabalhar, vai lá. Roupa de casa. Vai, manda ver, não tinha luz, não tinha nada. Sobe aí no andaime aí, sem que aqueles cintos de proteção, os caras na guerra, ia pra guerra. Entendeu? Então assim, melhorou muito essa questão de segurança. Sim, mas eu acho que isso aí já até sai fora um pouco da questão de a gente tá falando também da educação, é que a gente viaja mesmo. Viaja. Os anos 80 foi bacana. Não, mas os anos 80 foi o melhor ano.
que existiu. Porque, tá, eu vejo assim com muita clareza que os americanos, os anos 60 foi o ano top deles, que eles têm saudade. Que é os hippies, drogas, sexo e rock and roll. As melhores bandas dos anos 60 e tal. E Jimi Hendrix, entendeu? Esse é os top. Pra nós já foi os anos 80, dá pra você ver como que eles são parecidos. Nossos anos 80 foi drogas, sexo e rock and roll. Foi o Rock in Rio, as bandas dos anos 80 de rock. Sim, sim. Então, para nós pegamos essa fase de banda de rock, era o sexo, droga e rock and roll, que na verdade, até podemos falar sobre isso, sobre como que era meio que o namoro na escola. Nos anos 80. Nos anos 80. Essa foi uma época que eu não me dei muito bem, não. Eu não tô dando bem nem hoje, mas tô falando assim, a questão dos anos 80, sabia que foi tranquilo pra mim na escola, assim, tinha aqueles namoricos, mas com namoro na época a gente não falava sobre sexo. Não, era... Ou eu era muito inocente. Você lembra quando você estava na primeira, quarta série, ou até na quinta? Você ficava falando sobre isso? Isso pra mim começou a ficar mais notório da sexta para sétima série, assim. Isso eu parei de estudar na quinta, depois parei na sexta também, então eu já devia estar com 14, 15 anos, sabe? Que aí assim, nossa, você ficou sabendo que aqueles dois lá, os dois transaram, sabe? Nossa, então era aquela coisa assim de... Entendeu? E o namoro que eu lembro, né, antes disso, ali da terceira até a quinta série, era mais aquela coisa assim de andar de mão dada, emprestar o caderno de um pro outro, dividir a merenda, sentar sabe? junto no recreio. Sabe? O namoro na escola era isso. Era muito inocente, né? Era muito isso. Eu lembro de assim, na quinta série a gente tinha aqueles namorinhos, que, sabe quando a sala começava todo mundo querendo namorar? Deveria ser tipo quarta série, terceira. Então meio que fazia pares assim. Aquele ali, com aquele aqui. E eu lembro de, sei lá, trazer. Eu tinha livros em casa e tal, porque eu era um menino maravilhoso, culto. Aí eu tinha os livros em casa, eu trazia pra menina, tô te dando de presente. Era isso, namoro. Cara, aconteceu um lance comigo uma vez, pra você ver, eu tinha o quê? Devia estar com 6 ou 7 anos. Eu tava no jardim. E aí eu fiquei de castigo. Porque eu saí do meu local, onde é que eu tava sentado. Fui na frente da sala e tinha duas meninas, né, que elas eram gêmeas. Inclusive, assim, eu creio que a gente deve ter a mesma idade, não sei por onde elas andam, mas eram duas gêmeas, era Márcia e Meire. E eu fui na frente da sala e gritei assim, Márcia e Meire, tesouro, e voltei correndo. Que coisa, né? E tinha combinado com um amigo meu, combinado assim, né? Elas são bonitinhas, aquela coisa toda, 7 anos. Né? Então, assim, então vai lá e fala. Eu não, vai lá e fala você. Eu falo, então eu falo. Se você falar, eu te dou minha merenda. Eu corri lá e falei, sabe? A professora, desde que você falou, eu já fiquei reprimido, aí fiquei de castigo. Fiquei de castigo. Tá chamando de tesouro. Então, assim, né? Não vou dizer que aquilo foi uma repressão. Não, sabe? Mas, tipo assim, foi uma correção. Por causa daquela correção, eu já, tipo assim, não, aqui na sala não é lugar disso. Não é lugar Levei disso. aquilo comigo até a quarta, quinta série. Sabe? Quarta, quinta série. A educação era boa, cara. Era boa. Quando eu comecei a estudar à noite, né? Aí já sai dos anos 80. Que aí eu fui ter aquela coisa assim de... dentro da sala também dava pra estar flertando, paquerando, sabe? E outras coisas ali. Mas eu falo que assim, hoje, igual o meu filho. Meu filho quando ele tava com o quê? 9 anos? Acho que 9 anos. Né? Ele chegou pra mim e perguntou assim, pai, qual é a idade certa pra mim começar a namorar? Você vê a diferença, né? Eu expliquei pra você, a idade, não tem uma idade correta, mas geralmente vai ser a partir dos 16, 17 anos, por quê? É a partir do momento que você começar a trabalhar, e aí você vai ter que ter um dinheiro pra você comprar um sorvete pra sua namorada, pra você sair com ela, passear, essas coisinhas básicas assim que eu expliquei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, ainda bem que eu já terminei com a minha menina, com a namorada ontem. Aí já tava namorando. Aí que eu fui ver também, né, a minha esposa, tudo, assim, aquela questão... Que eles eram muito amigos, né? Os dois, na hora do recreio, ficavam os dois sempre juntos, né? Às vezes ele queria levar um salgadinho, uma coisinha pra ela, mas... Aí você vê que era aquela coisa bem infantil, sabe? Bem infantil. Inocente. E ao mesmo tempo, eu falo que é aquela velha questão, assim, de você tem o ponto de vista e você tem a vista de um ponto, sabe? Né? Onde começa o meu direito, aí, né, termina o seu dever, e vice-versa. Porque eu falo que para ter um equilíbrio onde todo mundo vai concordar 100% e achar tudo legal, não vai ter. Não existe. Mas eu acho que o bom é que tem nessa parte, se estão evoluindo igual na questão da educação.
Educação eu acho que na época era melhor e hoje está pior. Mas eu acho que eu também acho que o tratamento que se dão às professoras hoje e a educação que os meninos têm na escola era pior do que na nossa época. Nós respeitávamos mais. Nós respeitávamos mais. Nome de professora, você lembra de alguma? Eu lembro da Raimunda. E da Raimunda eu lembro muito bem. Cara, eu não lembro, cara. Eu lembro. Tinha uma professora de inglês que era um terror. Mas agora eu não tô conseguindo lembrar o nome dela. Ela tinha um probleminha, cara. Ela xingava. Podia na época, ela xingava a pessoa até a pessoa não poder mais. Ela ficava xingando e ela via lá na frente, voltava e continuava te xingando. Assim, parecia que ela dava vontade de falar com ela assim: já entendi. Você entendeu? Já deu. Entendeu? Então, mas os nomes delas eu não lembro. Eu posso chutar algum nome, Luciana, Solange, alguma coisa assim. Mas eram professoras? Foram professoras. Se fosse pra você mandar uma mensagem, recordação, agradecimento. Dona Raimunda, muito obrigado. Não pelo que a senhora me protegeu, mas também não contar pra senhora quando eu sofria bullying lá. Mas a senhora foi uma pessoa muito especial. Não existia bullying. Infelizmente, cara. Ainda bem que cara, as crianças daquela época saíram todas traumatizadas. Gente, se vocês estiverem me vendo agora e construir a máquina do tempo, por favor, não, quando for para os anos 80, não vá para a escola. Em questão do bullying era muito difícil. Era muito difícil. Era horroroso. Vocês vão rir muito. Rir quando se você tá zoando, tomar soco no olho, soco na cara, cabeçada. Não era só isso sequestro, não, cara. Sequestro era comum, cara. Você foi sequestrado? Cara, sequestrado, então é o seguinte, o menino puxava, segurar o braço do outro, o menino quer ir embora, ele não, você não vai embora não. Sequestro. Mas isso é loucura. Isso acontece toda hora, Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Hoje você não pode fazer isso. Eu sei que você não pode, mas naquela época acontecia isso todo dia. Não, mas era comum. Ninguém ligava. E o que eu acho mais estranho é que a gente não contava pros pais nem pro professor. Sobrevivência, velho. Cara, isso é errado, cara. Isso é horrível. Eu lembro que eu matava a aula na primeira quarta. Eu já aprendi aí. Olha você é errado aí. Matando aula. Errado. Mas aí eu tô falando que é certo? Não, mas... É errado. Aí você concorda. Eu estou falando que é errado, eu não estou concordando, eu estou falando que era errado. Eu estou dizendo que olha que você vê como que... Não era qualquer aluno que matava a aula naquela época. Não, porque era gênio, era um menino artista. Artista é assim, cara. Mas aí o que acontece? Eu lembro da escola, deve ser na primeira quarta série, era na primeira quarta série. E eu lembro de matando aula, ia para um lote vago, uma casa abandonada, que loucura. Hoje isso é impensado. Fazer o quê? Ficar de bobeira, chutando as coisas, quebrando as coisas, mas olha pra você ver. Vândalo. A casa já estava quebrada mesmo, eu acabei de remodelar ela. Era vândalo. Isso aí estava errado. Crianças não façam isso, não fujam da escola e nem vai quebrar as coisas dos outros. Estou dizendo, por isso que eu estou falando que os anos 80... É por isso que você tinha muito apelido, o que você fazia? Não, eles nem sabiam que eu estava fazendo isso. Eu estava fora da escola. Mas aí o que rola? Já até imagino como é que se referia a você. Mas aqui, olha... O cara chegou aqui, Barbosa. Não, quem dera. Barbosa. Aí eu sempre que olha só a inocência. Eu ia pra sair da escola, andava ali sozinho, assim, em pé da escola. Achei essa casa abandonada no meio do matagal. Fiquei lá dentro matando. Olha que loucura. Pensa bem, cara, uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, né? Vamos dizer 9. Sozinho na rua, dentro de uma casa abandonada, com um monte de mato, sozinho lá dentro da casa. É normal? Na época era. Não. Você acha isso normal? Até, vamos pensar bem. Você acha normal? Você acha que isso é tranquilo? Na época era comum aí. Na época não existia abusador. É lógico. E você acha que uma criança sozinha numa casa abandonada no matagal era super tranquilo? Cara, eu vejo que o mundo, ele não é assim... É um local onde tudo você tem que estar espreita, porque tá todo mundo querendo te fazer mal. Sim. Existem pessoas que fazem mal? Existem. Lógico. Existem os maus caráter? Existem. Existem os abusadores? Existem. Por isso tem que proteger. Sim, tem que proteger. Proteger os fracos. Sempre teve a proteção. Mas só que era uma coisa intuitiva. Em Esparta não era assim não. Se vira. Vai lá e caça sua presa lá e traz. Tá entendendo que precisa ser evolução? Sim, mas acho que não precisa de muito mimimi, assim. Você pode ir até a esquina sozinho. Mas aqui, então assim, o apanhado, o bullying era ruim. Você não acha ruim. Os apelidos, eu achava que apelidos normalmente eram apelidos, que eu acho até hoje, apelidos que a pessoa não gosta, que humilha a pessoa, não deveria existir, mas infelizmente até hoje isso existe. Eu vou te dar 2 exemplos, do ponto de vista diferente. Se alguém chega pra você e não te conhece, assim, sei lá, qualquer coisa que você faça de... houve uma controvérsia ali. O cara chega, cara, você é um filho da puta. Você não vai ficar satisfeito com isso. Não.
Mas se é uma pessoa que você conhece, na hora que você vê a pessoa chegar pra você... E aí, cara, você sumiu, seu filho da puta? Não, velho, pra onde você andou? E aí? Tá, mas olha pra você ver como que isso aí tem diferença. Tem diferença. Não, vou te mostrar qual que é a diferença. Até nos dois eles são iguais, se for pensar bem. Olha a diferença na sua posição. Tá falando de um amigo, tá? Ponto. Quer dizer que é uma pessoa que já tem um relacionamento, que tem uma certa liberdade. Sim. Na escola não era assim. Você xingava, o menino era seu amigo porque ele punha apelido, não. Ele punha apelido qualquer um. Aí o que rola? Nós somos amigos. Alguma vez eu cheguei te cumprimentando assim? Não. Nunca. Então a gente também sabe, a gente hoje podemos, os adultos, as pessoas, o adolescente também, a gente podemos escolher o que amigos que nós temos. Na escola, na época, nós não tinha escolha. O menino falava que você era isso, aquilo, você não tinha que recorrer a ninguém. Tinha que se virar. E não precisava, cara. Você não precisava, não, cara, não precisava. A questão é que você não tinha onde recorrer, não tinha um 0900. Mas eu acho que isso aí também não... É aquilo que eu te falei, bicho. Você protege demais, a pessoa fica despreparada. Até na hora de arrumar um emprego, a pessoa não sabe falar, tipo assim, quem que vai vir interpelar por mim? Diante do meu patrão, no dia que o meu pagamento atrasar, sabe? A pessoa fica assim, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei nada. Eu só acho que os meninos, eu acho que você tem que expor a criança no mundo com controle. O bullying não ajuda em nada. Na minha visão, com respeito totalmente, eu respeito o seu direito de ter uma opinião contrária. Não, né? Eu estou falando assim, não concordo com o bullying, não ajuda em nada. Cria pessoas traumatizadas, pode criar pessoas revoltadas. Não sei, o humilhar é legal que vai te ajudar de alguma coisa. Não concordo com isso. Mas assim... questão de, eu acho que voltando àquela questão da escola, é legal, as professoras eram bem tratadas, tinham um respeito com os professores. Sim. As matérias eu acho que eram melhores, assim, a forma de ensinamento era melhor. Verdade. As escolas tinham menos recursos, assim, a gente não tinha muita quadra. A minha escola tinha uma quadra e um campo de futebol. Mas hoje eu acho que as escolas têm mais, assim, vamos dizer assim. Tem uma estrutura melhor. Se tem aula de inglês, espanhol, de arte, eu acho que hoje se melhorou muito. E eu acho que o que pega mais naquela época era isso. Eu acho que a questão pra mim, eu acho que era o mais difícil, era a questão do bullying mesmo. Você acha que tudo era maravilhoso? Eu acho que quando criaram essa palavra, né, que veio dos Estados Unidos, bullying, e chegou aqui, ela já chegou... Americanos, obrigado. Ela já chegou dividindo os que fazem e os que sofrem. Sempre. Sabe? Aí se eu sou o cara que tô tocando terror em cima da pessoa, é lógico que eu não quero que ninguém me ponha lei. É igual, né, eu tenho o ladrão e quem é assaltado. Sim, quem que tá certo e quem que tá errado? Lógico que o ladrão tá errado. Você acha que o ladrão tá certo? Ele tá certo, ele tá roubando pra comprar as coisas que ele não teve direito de conseguir. Até a próxima, até a próxima. Acabou. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Despede, pessoal. Essa era a sua opinião no vídeo passado. Você tava defendendo. Ladrão? Você tá... Nunca! Pega o vídeo. Aquele barbudinho. Você entrou em política e nós não estávamos falando. Nós não estávamos falando em política. Ai, que beleza. Sentiu aí? Senti não. Ele é inocente. Ele não fez bullying com ninguém, ao contrário, ele sofreu com muito mais de Ele fez bullying com 200 milhões de pessoas.